Ultimate Spider-Man foi um jogo que conseguiu unir a estética dos quadrinhos com uma aventura bastante interessante para o nosso amigão da vizinhança. Olá, eu sou o Vale e hoje nós iremos analisar Ultimate Spider-Man, esse clássico do PlayStation 2. O jogo começa com uma breve recapitulação de como Peter se tornou o Homem-Aranha e os vilões que ele enfrentou até aquele momento. A trama se desenrola quando Peter tem contato com o simbionte, que o torna ainda mais poderoso, mas também começa a corrompê-lo. Ao perceber os efeitos negativos do simbionte em sua vida, Peter decide se livrar dele, mas o simbionte encontra um novo hospedeiro, que é Ed Brock, transformando no rapaz que não pode ver. Venom. Eu tenho que parar com isso, né? A pena. O jogo então acompanha as batalhas de Peter e Venom, além de explorar as perspectivas de ambos os personagens, o que eu acho isso muito pimpeira. Ao longo da história, os jogadores enfrentam uma variedade de desafios, enquanto exploram a cidade de Nova York e lidam com uma série de missões e eventos. Aqui no jogo nós podemos balançar nas teias, pular, escalar paredes e bater nos inimigos. Que é uma coisa óbvia que o Homem-Aranha vai fazer, né? Aqui a jogabilidade de Ultimate Spider-Man, ela é bem simples, e quando eu falo simples, ela é bem simples mesmo. Não tem sistema de combos bem elaborados como outros jogos do Homem-Aranha do PlayStation 2 que foram lançados antes dele, mas tudo funciona bem, dentro das suas limitações, é claro. Já com Venom nós podemos usar a força bruta, pegar os inimigos para recuperar energia, e o interessante dele é que quando escalamos os prédios, ele sai quebrando tudo, além de conseguirmos ter um combate mais a longa distância. E isso daqui que eu achei interessante também. O combate do Homem-Aranha e o combate do Venom são bem diferentes, então você vai acabar usando estratégias diferentes. É bem legal porque o combate do Venom, ele é mais longa distância, né? Então você vai ter essa diferenciação aí na gameplay. A falta de variedade no combate foi algo que incomodou. O combate é um pouco travado, especialmente porque você não consegue cancelar os seus ataques. Então quando você acaba errando um ataque corpo a corpo com o Homem-Aranha, por exemplo, você não consegue cancelar e tem um delay para você fazer ele parar o movimento. É algo que me incomodou bastante, e isso não acontece muito com o Venom. Além do combate ele ser simples, ele não tem nenhum sistema de progressão. Muitas vezes a gente não sente o peso do golpe nos inimigos, que é algo que realmente acaba me incomodando, principalmente em jogos do PlayStation 2, né? Se você pegar os outros jogos do Homem-Aranha que veio anterior a ele, igual o Homem-Aranha 2, por exemplo, você sente o peso dos golpes do Homem-Aranha nos inimigos. Outro ponto negativo é você não estar deixando esse like super impera aí no vídeo, e dessa forma você estará ajudando a gente demais. E se você é novo, se inscreve aí no canal porque tem muito conteúdo bom vindo aí. O estilo adotado do gráfico para o jogo foi algo extremamente positivo e é algo que funciona muito bem. Apesar de ser um jogo de PlayStation 2, ele deixa o jogo muito mais bonito, até para sua época, né? E eu acho legal isso, eu reforço isso bastante, questão da direção de arte e modelos que não precisam ser realistas. O jogo ele não precisa ser realista para ser bom. E esse estilo cel shading funciona muito bem, dando um ar mais de HQ para o jogo, deixando o Ultimate Spider-Man bem estiloso. O jogo possui missões divertidas, inclusive é interessante o Quarteto Fantástico fazer parte do universo aqui. É muito bacana, né? Porque a gente tem até corrida com Tocha Humana, algo bem legal, trazer personagens ali da Marvel pra dentro do jogo. Eu sei também que o jogo ele segue essa receita de bolo das missões secundárias até o final, né? Principalmente as corridinhas que você tem que fazer. Tem a corrida com Tocha Humana e tem outras também de tempo, né? Que você tem que encostar nos círculos ali, que essas missões existem nos jogos do Homem-Aranha até os dias de hoje. Mas como é um jogo curto, não chega a incomodar tanto essa repetição das missões. E também nós precisamos levar em consideração a época em que o jogo foi lançado. A movimentação com a teia pela cidade é bem dinâmica. Acho que o estúdio estava começando a chegar em um bom tom no quesito jogabilidade. E algo que eu reparei aqui nesse jogo é que as teias realmente são lançadas em objetos
e não no infinito e além, né? Eles estavam começando ali a trazer um pouquinho mais de realismo, né, nessa hora aí de nós lançarmos teias com Homem-Aranha. Inclusive, se você está num campo aberto e tentar soltar teia, não vai dar muito certo. E para isso eles deram uma tratativa de uma jogabilidade diferente, né? Da gente lançar a teia a curta distância e dar um puxão, né, que funciona muito bem nesses ambientes mais abertos ali para movimentação. Eu achei isso daí uma ótima escolha. Inclusive, essa jogabilidade ela é mantida no Spider-Man 3, que em breve vai ter análise aqui no canal. Eu tô falando da versão do PlayStation 2, tá? Não é aquela versão cagada do PlayStation 3 e do Xbox, porque aquilo ali, pelo amor de Deus, que negócio ruim. Olha, a história foi algo bem bacana de acompanhar. Alternando entre o Homem-Aranha e o Venom, deu uma dinâmica muito legal para o jogo. E sem contar que as cutscenes são muito bem elaboradas, trazendo elementos de quadrinização dos quadrinhos. Isso é um ponto extremamente positivo, porque deu uma dinâmica diferente. Realmente, esse jogo ele tem seu estilo único, eu acho isso muito bacana. Ultimate Spider-Man possui uma trilha sonora legal, que me fez lembrar dos jogos do Homem-Aranha do Super Nintendo. Além disso, os efeitos sonoros são competentes, como o barulho da teia. Eu acho uma coisa bem interessante que eles fizeram aqui. Quando você controla o Homem-Aranha, ele é bem silencioso. Ultimate Spider-Man conseguiu ser um jogo divertido, com uma aventura que consegue entreter. Apesar das suas limitações, o jogo ele é muito bacana e consegue trazer uma história interessantíssima. É uma pena esse jogo não ter ganho uma sequência. Eu não sei porque a Activision não fez isso, cara. Poderiam ter feito isso, seria muito bacana. O título tinha muito potencial para isso. E falando em perder oportunidade, você está perdendo a oportunidade de não ter visto minha análise de Batman Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum foi um jogo que revolucionou os jogos de heróis. O seu combate conseguiu revolucionar a indústria. Seu combate foi tão revolucionário para a época que é usado até os dias de hoje por inúmeras desenvolvedoras. É um título muito importante para a indústria dos joguinhos eletrônicos. Então nesse vídeo irei contar a minha experiência com Batman Arkham Asylum.